Amém, obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe cada um. Vamos abrir em Atos, capítulo 13, vamos ler o versículo 46. Atos, capítulo 13, e vamos ler o versículo 46. Porque hoje vamos começar o capítulo 2 de Apocalipse e fala das eras, e este é um dos versículos que melhor podemos entender o que é as eras. Atos capítulo 13, versículo 46 diz: Era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E, de facto, Romanos diz que os eleitos alcançaram. Atos capítulo 13, versículo 46. Atos capítulo 13, versículo 46. Começa: Paulo e Barnabé, usando a ousadia, disseram: Ok, vamos ler outra vez e ler tudo. Atos, capítulo 13, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando a ousadia, disseram: Era mistério, ou era necessário, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, ele está a falar para os judeus da altura, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, pois podemos estar na Tua casa e, Senhor, pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua ajuda nesta manhã, para que tudo aquilo que nós façamos, para que tudo aquilo que dissermos, tudo aquilo, Senhor, que esteja na nossa mente nesta hora, esteja apenas dirigido a Ti, seja para Ti, para Te dar uma oferta a Ti, Senhor. Senhor, oramos para que nesta manhã tudo aquilo que seja abordado pelas Escrituras seja, Senhor, para o enriquecimento, para o fortalecimento da nossa fé, seja, Senhor, para nos ajudar a entender mais um pouco daquilo que Tu nos tens aqui, aquilo para que nos tens aqui, aquilo que queres que cada um de nós faça. Ajuda-nos a entender o Teu desejo para as nossas vidas e dá-nos, Senhor, força e novo ânimo para enfrentarmos as batalhas que temos perante nós. Nos pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã. Amém. Amém. Podem sentar. Eu queria falar um pouco de algumas coisas que têm acontecido. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que esta aplicação, que é o Message Hub, é uma plataforma que nós usamos para colocar os nossos livros traduzidos da mensagem, e agora há a versão para telemóveis Android. E telemóveis Android é algo que se vê muito em África, portanto, é uma aplicação que agora aparece lá a língua portuguesa, tem a Bíblia e tem as mensagens que nós vamos traduzindo. Na parte da Bíblia, por exemplo, ali está Gênesis capítulo 1, versículo 1, e ao lado tem o versículo e ao lado tem a azul um número. E esse número indica o número de vezes que este versículo aparece na mensagem. As pessoas podem carregar ali e abre as mensagens onde, por exemplo, carregando lá aparece as mensagens onde o profeta fala. Por exemplo, o versículo está ali: no princípio criou Deus, que era Gênesis capítulo 1, versículo 1, carregando, e ele leva a mensagem onde o profeta fala sobre
esse versículo. No nosso caso, neste momento, fala de 12 vezes. Quantas mais mensagens pusermos, mais vezes vai aparecer. Ali é onde as mensagens estão, a pessoa carrega em cima, pode escolher um livro qualquer, pode ler. E neste momento tem 80 livros disponíveis, ali está 79, mas há um que são 2 livros que estão juntos, que é a palavra falada é semente original. Portanto, esses são 2 livros que nós temos aí separados, mas aqui ficaram juntos na mesma entrada. E depois, de vez em quando, isto não é automático, mas de vez em quando eles geram uma atualização, uma nova versão, e as novas mensagens hão de aparecer ali quando eles fizerem uma atualização. Isto é gerido nos Estados Unidos ou no Canadá, e depois, sempre que se colocar lá uma mensagem, passado algum tempo, eles geram uma atualização e a atualização aparece aqui. É preciso ter um telemóvel Android. Não. Tem que ser um telemóvel Android, que tenha o sistema operativo Android. Este foi o último relatório que os irmãos em África mandaram. Eu não tenho trazido, mas eles continuam a imprimir os livros em África. Por exemplo, no mês passado eles imprimiram 250 de cada um destes livros que estão aqui. E continuaram a enviar na mesma para as igrejas que eles têm contacto. Portanto, só uma nota a dizer que essa obra continua a ser feita em África. Eu tinha aqui um vídeo, mas não sei se vai dar para o reproduzir, porque esse computador é um bocado antigo, mas é um vídeo onde é só ir lá e carregar, a ver se ele faz o vídeo. Mas é um vídeo onde se vê os irmãos a imprimir aqueles livros pretos que estão ali, Um Homem nas Mãos de Deus. E dá para ver as impressoras que eles têm e eles estavam a imprimir. E aqui vê-se este irmão também a agrafar o livro. E já tem um monte aqui no chão deles. E são esses livros que nós traduzimos há algum tempo. Que fala do profeta e tem mais ou menos explica a necessidade de um profeta para os nossos dias e porque que William Branham foi esse profeta. E depois, isto vê-se que foi gravado com um telemóvel e vê-se a mostrar, é um escritório onde estão outros irmãos a trabalhar nisto, e eles disseram que imprimiram, não sei se foi 5.000 que conseguiram imprimir. Ok, pronto, não dá. E eu recebi um contacto esta semana, não é preciso mostrar, depois vemos no outro dia. E é capaz de não dar que o computador é antigo. E depois mostra-se no outro dia. Eu recebi um contacto esta semana de um irmão que está na Covilhã. E ele disse que ia tentar estar aqui no próximo domingo. E ele trabalha com alunos, não sei se ele é professor, não sei. Mas ele disse-me que trabalhava com alunos, ou se é algum representante de qualquer coisa. E ele é de Angola, mas veio para Portugal. Ele disse-me, salvo erro, que não estava cá há muito tempo. Mas o que acontece é que na igreja dele eles receberam estes livros, e ele diz que estes livros têm tido um grande impacto, estes livros que os irmãos estavam a imprimir aqui. Ele disse que tem tido um grande impacto como ferramenta para dar testemunho. E ele estava a dizer que muita gente tem vindo ao conhecimento da mensagem, se tem convertido devido a estes livros.
E ele disse que mesmo aqui em Portugal, houve um ministro da denominação que já lhe tem aberto as portas da sua igreja para ele ir lá. E ele diz que tem estado em contacto com alguns jovens angolanos e não sabemos qual é o objetivo desse homem, mas ele disse que queria vir cá e queria ver a nossa igreja e queria congregar sempre que lhe fosse possível. E eu disse que nos avisasse quando ele quisesse aparecer, que era bem-vindo. Mas uma coisa que eu disse é, se estes irmãos têm esta capacidade de imprimir estes livros todos, então porquê é que não imprimem também as mensagens? Porque se têm esta capacidade para conseguir imprimir 5.000 cópias assim, facilmente, eles têm impressoras muito, muito poderosas, muito rápidas, então eu dei-lhes as mensagens também. Então comecem a imprimir também as mensagens para que, então, aquilo que os irmãos em África, onde eu fui, estão a fazer, eles conseguem fazer também. Então podem ser 2 pontos, onde 2 igrejas isoladas, que conseguem por elas próprias ter a capacidade de distribuir a mensagem. Então, eu tentei encorajar aqueles irmãos a entrar por aí também, não só ficar-se pelos livros do testemunho, mas aproveitar os meios que têm para desenvolver e espalhar a mensagem. Portanto, só algumas notícias rápidas. Hoje vamos começar Apocalipse capítulo 2, a primeira parte. Não sei quantas partes vamos precisar, mas dá para ver que podemos ir um pouco mais rápido, porque o capítulo 1 já tocou em bastantes coisas. Uma coisa que eu queria dizer é que nós não vamos olhar, nós já vimos as eras, as datas, os mensageiros, já vimos isso várias vezes. Aquilo que queremos olhar desta vez é para aquilo que vamos precisar mais à frente, que é qual é a influência em cada uma das eras, o que é que está por trás de cada uma destas cartas. Qual é o poder que está ali a se desenvolver? Qual é a semente que está ali a crescer? Qual é a influência que está ali a acontecer naquele momento na história? E depois o resto da história, nós estamos a publicar os livros, temos os livros das eras já há algum tempo. A parte histórica está lá bem explicada, está lá bem representada. Não vamos entrar nesses aspectos históricos. Por exemplo, o que é que Lutero fez, o que é que Martin fez, quem foi, por exemplo, há uma carta às eras que diz, tiveste uma aflição de 10 dias e o profeta explica na história. Nós não vamos entrar nesses aspectos porque os livros tratam bem isso, explicam bem isso, nós também já vimos aqui antes noutras oportunidades. Vamos querer entrar o que é que aconteceu, por exemplo, aquele versículo que nós lemos, Paulo a dizer, era necessário que a vós, aos judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Vocês rejeitaram, não vos julgastes dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Ora, este é um momento onde as eras da igreja começam, porque as eras, se lembram, são cartas a igrejas gentias, apesar de que muitas tinham lá povo judeu, muitas tinham lá povo que tinha até andado com Jesus, mas agora estamos a tratar com o povo gentio, agora é tempo de gentios. E nós vimos aqui mesmo no capítulo 1, aquelas escrituras que falavam de que Israel seria adormecido para depois, mais tarde, se voltar a ser acordado. Agora, o que nós estamos a entrar é naquele momento da história onde Deus se vira dos judeus para os gentios. E Deus, nós sabemos, provê um caminho, o eleito entra nele por predestinação e é salvo. É assim, eu tenho andado a traduzir as mensagens da adoção, o profeta fala muitas vezes disso. A predestinação não é Deus escolheu aquele e agora já não escolhe aquele, e ao nascimento Deus olha, este parece-me bem e vou escolher. Não, Deus predestinou um plano desde antes da fundação do mundo.
Agora, ao mesmo tempo, o profeta explica, e acho que hoje nós vamos ver isso, acho que hoje até está aqui essa parte, não é que nós existíssemos já antes e agora viéssemos aqui à Terra e depois a vida continuasse. Não, Deus, a única coisa que Ele predestinou foi uma semente. E Ele colocou dentro de nós, por predestinação, essa semente. Não é nós, a pessoa, o corpo, que foi predestinado, é a semente de predestinação. Amém? É uma semente que está dentro de nós, pela graça, por predestinação, foi colocada em nós, e essa semente tem de viver eternamente, porque pertence a Deus. Amém? Portanto, nós, se morrermos, abandonamos este corpo e temos outra à espera, porque a semente tem de ser levada. Amém? E nós, um dia, se ficarmos vivos, seremos transformados, porque há algo dentro de nós que tem vida eterna. Amém? Não é nós, o nosso nome. Deus olhou e disse, Jacó amei, Esaú aborreci. O que é que isso quer dizer? Desde antes da fundação do mundo, ali aquele vaso vai ter uma semente de predestinação. Amém? Agora, Jesus, a plenitude da palavra, Cristo, Deus em carne, se manifestando aos homens, veio primeiro aos judeus, povo eleito. E Paulo então diz, era necessário, era mistério que se pregasse a palavra de Deus primeiro a vocês. Era povo eleito, amém? Agora, eles foram endurecidos, nós sabemos, Deus tapou-lhes os seus olhos para ir buscar um povo por amor do seu nome. Agora, Paulo diz em Romanos no capítulo 11, o que Israel buscava, povo eleito, não é? Não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Por outras palavras, se formos ver o que é que isto significa, os olhos foram tapados. É o que isto quer dizer, endurecidos. Os olhos foram tapados para que eles não vissem. Mas Atos 15 diz, Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E claro, nós sabemos, a esposa toma o nome do seu marido. Agora, mesmo quando eu estava a preparar o casamento, falámos, eu e a minha futura esposa, falámos disso. E realmente dá muito mais trabalho tomar o nome, mas é só para manter, não é? Isto que a Escritura fala, que a esposa toma o nome do seu marido. Seria muito mais fácil cada um ficar com o seu nome, mas aqui o que importa é manter o tipo, não é? Manter o tipo das Escrituras, não é? A esposa tomar o nome do seu marido. Agora, quando nós vemos estes tipos de Cristo na Bíblia, José, Moisés, quando eles estão no exílio, eles tomam para si, quando eles estão separados dos seus irmãos, da sua casa, eles tomam para si uma noiva gentia, estes tipos de Cristo. E isto mostra apenas, não é, mantendo o paralelo, isto era apenas um prenúncio daquilo que Cristo ia fazer, de que ele ia estar separado dos seus irmãos por algum tempo, durante essa altura ia tomar para si uma noiva gentia e depois ia voltar à sua terra, ao meio dos seus irmãos. Agora, cada uma destas cartas, nós vamos já ver em Apocalipse, no capítulo 2, cada uma está dirigida ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Cada uma está dirigida ao anjo. Nós sabemos já que o anjo é o mensageiro de cada uma destas eras. Agora, o livro Apocalipse é uma profecia, nós já sabemos, e está selada até que este anjo é reconhecido como profeta. Nós vemos no final de Apocalipse, no capítulo 22, mesmo lá no fim, ele disse, não seles as palavras da profecia deste livro. Agora, quando antes já tinha dito, sela aquilo que os 7 trovões falaram, Apocalipse 10. Portanto, aqui, isto foi selado, ok? E depois nós vemos no final o anjo a dizer, não seles as profecias deste livro, ok? Portanto, há aqui uma mudança. Ok, agora, Apocalipse então é como, vamos imaginar uma carta que foi selada, um testamento que é selado, e está dito, só se pode abrir em determinada altura. Portanto, o testamento só se pode abrir quando a pessoa morre. Esta carta só pode ser aberta depois de 1946. Ou, no caso do Apocalipse, isto é só para ser aberto no tempo do fim. Ok?
isso está aberto, então nós sabemos exatamente onde é que nos encontramos hoje, ok? Agora, seria aberto nos últimos dias. E Apocalipse 22, esse último capítulo, continua e diz: Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E ouvindo, e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Ele disse: Olha, não faças tal, porque sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Portanto, é aqui que nós vemos que este anjo era um profeta. E ele diz: Adora a Deus. E ele disse: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Agora, quando nós reconhecemos que este anjo é um profeta, agora isso mostra que é tempo destas coisas serem abertas aos nossos olhos. Amém? Quando nós reconhecemos que este anjo de que se está aqui a falar é um profeta e nós sabemos quem ele é, nós reconhecemos o anjo à igreja é tal, o mensageiro tal. O anjo à igreja de Laodiceia é o profeta. O anjo à igreja de Filadélfia foi Wesley. Quando isto acontece, nós sabemos que estamos no tempo do fim. Nós sabemos que é tempo destas coisas serem abertas. Está bem? Segundo o paralelo e aquilo que a Escritura nos está a mostrar. Agora, no tempo em que Jesus se dirige a uma era, e ele dá uma descrição sua. Isto diz aquele que tem as estrelas na sua mão. Isto diz aquele que anda no meio dos castiçais. Isto diz aquele que tem os pés como chama de fogo. Ora, isto diz aquele que tem o cabelo branco. Isto é Jesus a dizer, sou eu que estou a falar. Ok? Nós vimos no capítulo 1 toda esta imagem de Jesus. Todos estes atributos, todas estas características. Nós olhamos, vimos o seu significado, apontava para Cristo e qualquer uma das suas características, ou o tempo, ou aquilo que ele estava a fazer. Amém? Portanto, isto é Jesus a dizer e a relacionar-se com este capítulo 1 e a dizer, sou eu que estou a falar, sou eu que estou a mandar estas palavras, sou eu que estou a escrever estas cartas, para que possamos saber que é Jesus que se está a dirigir à igreja. É Jesus que está a falar, apesar de ser este anjo aqui, apesar de ser este homem, este profeta, apesar de ser ele que está a falar, e estas coisas diz aquele que tem as estrelas na sua mão. Amém? Jesus enviou a revelação ao anjo e o anjo agora leva-as ao povo. Em cada uma das cartas às igrejas, Cristo começa com um desses atributos, que já vem do capítulo 1. Depois ele dá um elogio a essa igreja. Depois ele aponta aquilo que está errado, fala contra isso. E no fim vem a promessa da recompensa para aquele que vencer. Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, o profeta diz: Isto começou aqui atrás. Onde foi a igreja fundada em primeiro lugar? Onde foi a igreja pentecostal fundada em primeiro lugar? Por São Paulo, em Éfeso, a estrela da era da igreja de Éfeso. A segunda era foi Esmirna, virtude. Irineu, o grande homem que apoiou o evangelho de Paulo. A era da igreja seguinte foi Pérgamo, que foi Martin. Martin foi o grande homem que apoiou Paulo, Irineu, Martin. Depois, em Tiatira, veio Columba. Lembrem-se, aqui está desenhado ali mesmo. Columba, depois de Columba, as eras das trevas vieram ali. Depois veio Sardes, que significa morte. Lutero, aleluia. Depois o quê? O que é que veio a seguir? Depois de Sardes, Lutero, veio Filadélfia, piedade, Wesley, santidade. O justo viverá pela fé, disse Lutero. Santificação através de Wesley. Depois surgiu o amor fraternal através de Laodiceia. E nós queremos que a grande mensagem do segundo aparecimento de Elias nos últimos dias abrangerá a terra. Okay? Ele está a falar daquele desenho da pirâmide, tem a estatura do varão perfeito, e ele diz, no desenho ele coloca de lado as eras, enquanto esses degraus da pirâmide sobem. Agora a noiva está mesmo na ponta final de Laodiceia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a noiva tem que ser de tal maneira, tem que estar feita de tal maneira que a pedra de topo tem que encaixar nessa noiva. Amém? Porque Cristo é a cabeça da igreja
E nós estamos mesmo ali no pescoço. Agora, a noiva está mesmo aí nessa parte, e no tempo, fisicamente, é aí que nós estamos. Final da era de Laodiceia, o mundo completamente em trevas. Ok? É aí que, fisicamente, no tempo, é aí que nós estamos. O povo está em escuridão, como Isaías dizia no capítulo 60. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Espiritualmente é aqui que nós estamos. Este é o tempo em que vivemos. Fisicamente, no corpo, estamos a viver nas trevas. Espiritualmente, estamos a viver na luz. Amém? Num outro patamar. Agora, ao longo das eras, nós vamos nos focar naquilo, o que é que Deus fez. O que é que Ele fez para levar as pessoas a viver esta vida. Não é? Porque nas cartas às eras nós vemos coisas, influências. Por exemplo, há uma das eras que diz: negaste o meu nome. E nós vamos ver, e eles realmente começaram a adotar coisas, não é? O batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, começaram a introduzir essas coisas e começaram a deixar no meio deles outras doutrinas, outras influências. E nós vamos ver então qual foi a influência, não é? E o que é que Deus fez para levar as pessoas a viver aquela vida, não é? No tempo de perseguição, Deus a dizer: eis que tens pouca força, não é? A perseguição era muita, o domínio sobre o jugo era pesado, mas Ele coloca uma influência, não é? Ele coloca alguma coisa naquelas pessoas que as fazem levar a viver aquela vida. Agora, qual foi então a unção? O que foi isto que Ele enviou para fazer com que as pessoas vivessem aquilo que Ele já tinha dito profeticamente? Amém? E é isso que nós queremos. Vamos tentar olhar para poderes espirituais que estão a trabalhar, que estiveram a trabalhar e que estão a trabalhar por trás dos acontecimentos históricos. Porque o que acontece na história, nós hoje olhamos com a revelação profética e nós podemos dizer: realmente isto aconteceu na história porque estava escrito tal e tal. Então, há algo que Deus fala, e é isso que o profeta explica. Deus não conhece apenas o futuro. Não, Ele fala o futuro. Ele fala o futuro, isto vai acontecer, e depois Ele toma conta para que tudo bata certo com o que Ele diz. Deus é em pleno controle. Não é apenas que Deus sabe o que vai acontecer no futuro e Deus vê ao longo do tempo: isto vai acontecer, então eu vou dizer... Não é isso. É Deus a controlar o que vai acontecer. É Deus a determinar: eu quero que isto aconteça em tal e tal tempo. E acontece porque Ele toma conta das circunstâncias. Amém? Agora, nós vamos tentar olhar para os poderes espirituais, porque estamos numa batalha espiritual. Amém? Estamos sempre... nós sabemos que estamos no meio de uma batalha que está a ser travada entre o bem e o mal, com poderes espirituais, não com carne e sangue. O problema é que com a religião todos são guiados por um espírito. Amém? Todos são guiados por um espírito de Deus ou outro espírito qualquer. E certas pessoas não prestam muita atenção àquilo que as está a guiar. Certas pessoas não têm atenção em reconhecer qual é a influência que está sobre elas. Ora, isto traz um problema. Porquê? Porque a pessoa e aquilo que ela tem pode ter o nome certo, pode ter as emoções certas, mas pode não se enquadrar com a palavra. Pode até ser religioso, mas as pessoas não se colocam a questão: será que isto está de acordo com a palavra de Deus? Será que isto está de acordo com a Bíblia? Porque é esse o absoluto de Deus, não é os nomes, não é as emoções, é a palavra. E Deus então declara aquilo que vai acontecer, e nas eras isso aconteceu. Deus declarou aquilo que ia acontecer e Ele depois preparou o povo, preparou a história, preparou as circunstâncias para que isso acontecesse, porque Ele queria
que algo acontecesse. Se nós olharmos uma perspectiva de que, depois do aposento alto, depois do derramamento do Pentecostes, Malaquias 4, é um profeta que é suposto levar-nos à fé dos apóstolos. Ora, se nós olharmos numa perspectiva natural, nós podemos dizer, então o rapto devia ter acontecido no tempo dos apóstolos, porque essa fé já estava lá. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que Deus tinha dito que esta semente, que agora foi aqui plantada, tem de ir à terra e tem de morrer. Então nós vemos o Evangelho de Paulo a continuar ao longo da história e nós vemos certas coisas a serem introduzidas no meio da igreja. E foram definhando aquela força até que depois entramos num período de completas trevas. Amém? Ok, tudo isto foi para cumprir a Escritura. Amém? Tudo isto foi para cumprir aquilo que Deus já tinha dito. Ok, Deus declara aquilo que vai acontecer pelo seu plano, pela sua vontade, Ele coloca tudo em ordem para que isso aconteça. Deus está sempre em controle e Satanás nunca teve nenhuma vitória. Apesar de ele achar que tem vitória, não é? Ele crucificou Cristo e achou que tinha vitória. Ele perseguiu os cristãos e achou que tinha vitória. Ele crucificou Pedro, ele matou o Tiago, ele matou Paulo e ele achou que tinha a vitória. Mas Deus está sempre em controle. Satanás nós falamos isto muitas vezes, não é? Que Satanás é uma ferramenta nas mãos de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Ok? Deus sabe o que é que nós precisamos. Deus sabe o que é necessário para nós sermos aperfeiçoados. Porque lutas é que nós precisamos de passar. Deus sabe isso. E Ele faz-nos e Ele leva-nos a passar por isso apenas para, não é porque Ele seja mau ou porque Ele nos queira castigar, é para nos levar ao aperfeiçoamento. É para nos levar mais e mais à imagem de Cristo. Amém? É para isso. Ok? Deus é omnisciente. A Bíblia diz, Deus conhece o futuro, Ele sabe todas as coisas, Ele não tem princípio de dias nem fim de vida. Deus é omnisciente, sabe tudo em todos os momentos. Ele existiu antes do princípio e Ele não tem fim porque Ele é eterno. Deus é omnipotente porque Ele consegue fazer todas as coisas. Amém? Nada é impossível, só há uma coisa que Ele não faz, que é ir contra a sua palavra. Amém? Nós sabemos isso. Mas Ele é omnipotente em todas essas coisas que Ele consegue fazer. Mas nós fomos ensinados a pensar que Deus era omnipresente, não é? Que Deus estava em todo o lado. Isso é um ensinamento que nos foi dado. Agora, Ele é omnipresente, mas não da forma que nós estamos habituados a pensar. Ok? Se nós pensarmos, será que Deus está no inferno agora, por exemplo? Se Deus é omnipresente, Ele devia estar em todo lado. Será que Deus está lá? Não. Ou quando o profeta trouxe as dimensões, nós vimos que Deus estava numa outra dimensão. Ok? Deus estava na 7ª dimensão. Ok? Agora, isto confunde-nos um bocado, não é? Então, mas Deus não consegue estar em qualquer lado que Ele quiser? Consegue. Amém? Ele consegue. Agora, nós vemos porque o profeta entra em detalhe nesta explicação e ele diz, porque é que nós chamamos o Espírito Santo? Amém? Se Deus estivesse em todo lado, não era preciso. Amém? Mas porquê é que nós chamamos o Espírito Santo? Porque Deus é um ser. Deus é um ser e está num lugar. Amém? Agora, se nós formos ver a Bíblia, Jó diz, mas foi Jó que disse. E Jó diz, Deus, num determinado momento da sua vida, e eu olhei e Deus estava à minha frente, Deus estava atrás de mim, Deus estava ao meu lado, para onde quer que eu me virasse, Deus estava. Ok, mas foi com Jó, não foi com os amigos de Jó, não foi com Judas, foi com Jó. Amém? Era um eleito. Amém? E houve um momento em que Elias estava lá no monte, ele viu o vento e viu o fogo, mas houve uma certa altura em que ele reconheceu a Deus. Amém? E houve um momento em que Moisés viu Deus a passar com umas costas, a parte de trás de um homem. Amém? Ok, Deus é um ser. Agora, porque Ele sabe todas as coisas, amém? Ele consegue ser omnipresente, ou seja, Ele consegue estar em qualquer lugar que Ele deseje. Amém?
Mas Deus não é omnipresente daquela forma que a Igreja Católica e outras denominações pregam, que Ele está em qualquer sítio. Não, Ele não está em qualquer sítio. Ele tem um plano e uma intenção para fazer. E Ele está no meio daqueles que o adoram. Amém? Ele está, a sua presença faz-se sentir no meio daqueles que são chamados pelo seu nome. Amém? Nós, com certeza, conhecemos muitas igrejas que usam a Bíblia e chamam o nome de Deus e nós sabemos que Deus não está lá. Amém? Deus não é omnipresente dessa forma. Mas Ele é omnipresente porque Ele está para onde quer que nós nos viramos, onde quer que a planta dos nossos pés entre. É dessa forma que Deus é omnipresente. A festa das trombetas. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram completamente revelados nos 7 selos. Revelou primeiro as 7 eras da Igreja. Essa foi a primeira, diz o profeta, essa foi a primeira revelação que ele trouxe. Abriu as eras, colocou-as em posição, tanto na história como na Bíblia, colocou-as na posição em que estavam e vimos-nos na última era da Igreja. Ou seja, ele estava a dizer, conforme trazíamos esse estudo, nós já estamos em Laodiceia, já estamos na última. Okay? A era da Igreja de Laodiceia, que era a era mais corrupta de todas as eras da Igreja. Mesmo a partir da primeira, Efésios foi uma grande era da Igreja. E depois, aqui o Espírito Santo, ao me dar uma visão e ao ver o que ia acontecer, eu desenhei no quadro há 2 anos, aqui está no desenho, como as luzes estavam, aquele desenho ali, como as luzes estavam a apagar na Terra. Seria exatamente a forma em que a luz veio à Terra, como o Evangelho, e como ia aparecer e como se ia apagar, não sabendo na altura o que isso significava ou como seria. Ele está a falar da revelação e neste momento ele está a falar nesta grande revelação do livro de Apocalipse, começou com as eras da Igreja. E ele diz que na altura foi à história e tirou as coisas da história e encaixavam, mas isso foi uma revelação, não é? E ele diz, depois aquele desenho foi feito. E há uma altura em que ele fala daquele desenho, ele diz, depois houve um eclipse e no céu aqueles estágios, não é? Foram apresentados, mas ele diz, em Laodiceia eu coloquei lá uma luz, mas ele diz, quando Deus mostrou no céu, a parte de Laodiceia era completa escuridão. Mas ele diz, eu coloquei a luz, segundo a visão, porque mostra que há uma pequena luz, embora do lado, no final, já é só trevas. E realmente, ele diz, quando Deus mostrou no céu, a 7ª era o eclipse total da lua. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ok? Nós sabemos que isto é Jesus Cristo. Agora, Éfeso significa destinado, relaxado. Esmirna significa amargura, a morte, algo que está à morte. Não é? Esmirna vem da palavra mirra, que era algo que era com que se ungia os mortos. Não é? Pérgamo significa casado. Tiatira, relaxado, informal, vago, pouco conteúdo. Sardes, os que escaparam. Filadélfia, o amor fraternal. Laodiceia, os direitos do povo. Nós logo aqui podemos olhar para a história e tiramos logo muita informação, só com os nomes. Mas de facto os nomes têm um significado. O profeta explica, e ele diz aqui, na era da igreja de Esmirna, que já está publicado ali, depois se for lá ver no parágrafo 98, ele diz, o nome da igreja está associado com a natureza do seu caráter. E repare que cada uma das igrejas agora, o nome da igreja tem alguma coisa a ver com o caráter da igreja. Eu podia dizer uma coisa aqui, mas é melhor não, porque iam interpretar-me mal. O seu nome também, você pode não saber, mas tem impacto. Agora, podem dizer, isso é numerologia. Não, não é. Quando Jacó nasceu, deram-lhe o nome de Jacó, que significa suplantador.
Mas quando ele lutou com o anjo, Deus mudou-lhe o nome para Israel, um príncipe. Saulo era Saulo de Tarso, um homem mau. Mas quando se encontrou com Jesus, foi chamado Paulo. Pedro, a mesma coisa. O seu nome associa-o, tem uma marca no seu caráter. Amém? E isto, nós sabemos que os nomes que damos a alguém, ou aos nossos filhos, ou assim, vão ter uma marca no caráter deles, não é? E certas coisas mesmo acontecem no mundo e nós não sabemos porque não vamos, às vezes, não temos o conhecimento completo destas coisas, não é? Aliás, o profeta até nos dizia para não entrar muito neste tipo de coisas. Mas ele está-nos aqui a dizer que os nomes têm um significado e nós devemos ter cuidado quando damos nomes. O profeta chega a falar nas mensagens destes nomes Elvis e nomes que eram famosos na altura. Ele dizia, não deem esses nomes aos vossos filhos porque a impressão no caráter é errada nos nomes dos filhos. E certas coisas acontecem e nós às vezes, como não conhecemos o grego ou o aramaico, não é? Aquelas línguas do tempo de Jesus, nós não percebemos exatamente certas coisas que acontecem. Mas eu estava a ouvir há pouco tempo e há uma escritura, Lucas capítulo 10, que Jesus diz, quando os 70 voltam contentes, eles dizem que ficaram contentes porque impunham as mãos, os demónios saíam, as enfermidades eram curadas. E Jesus diz, sim, eu via Satanás como o raio cair do céu. E se nós fôssemos, na altura, não é? Jesus falava o aramaico, que era uma espécie de língua anterior ao hebraico. O hebraico é uma espécie de uma evolução desse aramaico. E se nós fôssemos na altura, se nós estivéssemos lá com Jesus e o ouvíssemos a dizer estas palavras, quando ele chegasse aqui, a palavra cair, eu na altura, eu lembro-me de pensar, porquê que Obama se chama, porquê que ele tem este nome, não é? E este homem, que percebe de aramaico, ele estava a dizer, se fôssemos ver esta palavra cair, Jesus ia dizê-la Barak. E se fosse de céu, em aramaico, é Bama. Então, se Jesus estivesse a dizer, ele ia dizer, eu via Satanás como raio Barack Obama, cair do céu. E nós realmente conseguimos entender que, eu realmente achava estranho como é que um americano pode ter um nome destes. E depois nós vemos que o pai dele era africano e não sei o quê, mas realmente é um nome estranho, não se encontra. O nome dele é Barack Hussein Obama. E foi presidente do mundo durante 8 anos. E realmente foi uma pessoa que esteve ungida para fazer uma determinada obra nesta terra e conseguiu-a. E conseguiu fazer essa obra. E toda a gente lhe presta uma grande homenagem pelos 8 anos em que ele esteve aí a passar estas leis de Sodoma. Porque claramente foi esse o plano dele. Economicamente, os Estados Unidos aguentaram-se, estavam muito maus, continuaram maus. Nisto e naquilo, ele não tocou em nada disso. O que ele tocou foi Sodoma. Ele pôs o mundo, ainda mais, a viver em Sodoma. Foi essa. Agora, e nós pensamos, como é que alguém pode estar tão cego e ser ungido desta maneira? Porque não existia este movimento antes dele. Não havia esta influência no mundo antes dele. Existia, essas coisas andavam na terra, mas não havia um movimento que há hoje de suporte e de solidariedade e de pô-los em cima no pináculo, como há agora. Amém? Se nós vivêssemos lá na América, nós víamos que tudo está feito hoje para tratar, por exemplo, coisas do estilo. Já não diz traga a sua esposa, por exemplo.
qualquer coisa. Venha e traga a sua esposa. Não, já não dizem dessa maneira. Porque os gays não têm esposa. Então eles dizem aquilo de outra maneira. As casas de banho já não são homem e mulher, são homem, mulher e ou se, o que você quiser, se for trans, qualquer coisa. Quer dizer, as leis daquela terra estão mergulhadas em Sodoma, basicamente. Mergulhadas no espírito de Sodoma. E agora nós olhamos, mas o nome não tem importância nenhuma. Então, nós temos aqui um exemplo. Os nomes das eras mostravam, o significado daqueles nomes, daquelas cidades, representava uma influência espiritual na história, segundo a vontade de Deus. O nome de Jacó teve de ser mudado porque ele não era mais um suplantador. O nome de Simão teve de ser mudado para Pedro porque já ele tinha, agora, ele era a pedra. Amém? O nome de Saulo na Bíblia é a mesma coisa que Saúl. Ok? A nossa Bíblia dá nomes diferentes, mas há outras versões que é a mesma coisa. Saulo, Saúl, é o mesmo nome. E foi mudado para Paulo. O nome tem um significado, tem uma marca que deixa no caráter da pessoa. Agora, o nome destas eras tipificava aquilo que ia acontecer nessa era. E, portanto, nós olhamos para a primeira era, destinado a relaxado, Éfeso, relaxado. E podemos ver, então, porque é que Deus teve de repreender esta era. Porque era uma era de grande poder. Uma era, o povo que vinha do aposento alto, o povo que vinha com o derramamento do Espírito Santo. Igrejas a abrir-se em todo o lado. No entanto, apesar de estar destinado a um certo ponto, que era conforme à imagem de Jesus Cristo, estava relaxada nessa intenção, nesse objetivo. E certas coisas começaram a entrar naquela igreja. Certas coisas começaram ali a penetrar. Agora, na era seguinte, nós vemos Esmirna significa amargura, a morte, mirra. E Deus já não pode habitar aí. Isso já chegou à segunda era, quando a igreja começou a morrer porque já se tinha relaxado. Já se tinha relaxado neste objetivo. E Deus então já não pode habitar aí. Quando o Espírito de Deus sai, o homem já não consegue permanecer na palavra. Só se consegue permanecer na palavra se o Espírito de Deus estiver lá. Na era seguinte, Pérgamo significa casado, a igreja já está casada com a falsa doutrina. Agora, havia duas igrejas a formar-se. A igreja que anda na revelação na alma, na luz, e a outra que anda na teologia, em trevas. Cada igreja começa como Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja que está nesta cidade, naquela. Cada era começa com Cristo a identificar-se de alguma forma, a mostrar a sua característica. E a carta é dirigida ao anjo, porque ele é a estrela que está na destra de Jesus, é ele que traz a palavra à era. Paulo foi o apóstolo aos gentios e por isso ele torna-se o exemplo. Paulo é o exemplo daquilo que o mensageiro se deve ser. Ele torna-se o exemplo clássico daquilo que o mensageiro deve ser. Cristo está a falar para este mensageiro. Agora, Deus envia um homem, Deus envia uma mensagem e depois esse homem leva essa mensagem a essa igreja. É ele que leva esta luz. E o Ron Branham disse, quando estava a estudar as eras, que a chave que ele tinha para encontrar o mensageiro para uma determinada era seria procurar o homem cujo ministério fosse mais parecido com o ministério do apóstolo Paulo. Ele disse que procurou na história e foi encontrar um homem que fosse mais parecido com Paulo. Nas obras, na pregação, no quanto ele se defendia, no quanto ele defendia aquilo que era verdade. Esse era o exemplo a seguir, Paulo. Portanto, vemos que, como os profetas do Velho Testamento eram para Israel, traziam, assim diz o Senhor, traziam a voz de Deus,
no Novo Testamento, este mensageiro tem o mesmo impacto para a igreja gentia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, e o dia segundo, e o dia terceiro, e o dia quarto. E podemos nos perguntar porquê que isto acontece? Porquê que a Bíblia diz que foi a tarde e depois a manhã? Mas porquê esta ordem? Mas de facto, quando a luz vem, quando a luz a uma era vem, é nas trevas da era anterior e no início da luz seguinte. É aí quando o mensageiro à era chega. É nessa altura. E ele traz uma mensagem que é luz para a etapa seguinte. Os mensageiros sempre vieram no final de uma luz anterior. Paulo veio no final da era dos judeus e a sua mensagem foi luz para os gentios. Amém? E esse ciclo continua, mesmo em Laodiceia. Se fôssemos a Laodiceia, nós podemos pensar, então o profeta teria de vir naquela altura, 1900. Não, mas isso foi um movimento começado pelo próprio Deus, derramamento do Espírito Santo. Quando o profeta vem, é no final dessa unção das denominações e a luz para a noiva. Qual é a verdadeira mensagem? Não é o Pentecostes. A verdadeira mensagem é: venha um rapto. Amém? A mensagem da hora não foi Pentecostes. Pentecostes teve o seu tempo, teve a sua parte. Agora, a verdadeira mensagem é a era da noiva. Preparemo-nos, porque vem aí uma transformação e um rapto. Amém? E ele veio nas trevas para a denominação, na luz para a noiva. Essa foi essa sétima mensagem. Amém? Ressurreição e o rapto. Agora, eu sei as tuas obras, versículo 2, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E o profeta diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. E ele diz logo: veja o legalismo aqui já a entrar. Nós somos chamados pela graça, nós podemos viver uma vida em graça, mas logo nos colocamos na servidão do legalismo. O legalismo é como travar uma batalha que já está ganha. Porque estamos a esforçar-nos e estamos a pôr obras quando não é obras. A única obra que já foi feita foi no Calvário. Essa é a única obra. Agora, é por isso que temos de estar sempre, constantemente, a ser relembrados da graça. Amém? É por causa disso. Porquê? Porque essa graça coloca-nos na perspectiva correta das coisas. Amém? Nós não temos de lutar para nos salvar, nós não temos de lutar para ganharmos alguma coisa de Deus. Amém? Ele já nos ama ao máximo, da máxima forma possível. Ele deu a sua vida por nós e não há maior amor do que esse. Amém? Agora, com o legalismo traz o quê? O Espírito não consegue fluir da forma que ele quer. Amém? Porque o legalismo impõe obras nossas em certas coisas. Agora, nós temos de relaxar, como o profeta disse. Foi essa a palavra que ele usou. Relaxe, temos de entrar no descanso. Amém? E o descanso é pararmos com as nossas próprias obras. É pararmos com esse legalismo. Ok? Nós não vamos ganhar nada de Deus em termos de salvação. Porque o Calvário já tratou disso. Já resolveu isso. Amém? Não há nada que nós vamos fazer que nos vai colocar na salvação. O profeta dizia assim: a primeira coisa que Deus faz, que Paulo faz, é tirar aquela ideia de que hoje estamos salvos e amanhã já não estamos, e depois no dia seguinte temos de voltar a ajoelhar para voltar a ter a salvação. Não, não é isso. Nós apenas o que temos de fazer é firmar no Espírito, para que o Espírito possa vir e fazer de nós aquilo que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, na altura em que Ele quiser, porque nós já amamos aquilo que Ele já fez por nós. Amém? Vai haver recompensas, vai haver.
aqui as eras diz, ao que vencer lhe darei isto, ao que vencer lhe darei aquilo. Vai haver recompensas, isso é verdade, mas não é por isso que nós estamos aqui a trabalhar e a fazer coisas. Nós estamos a fazer isso por amor. Amém? Tem de ser esse o nosso objetivo. Logo na primeira era, já havia falsa doutrina no meio do povo, em que pessoas que diziam, eu sou apóstolo e por isso têm que me ouvir a mim. E nós vemos que na nossa era, certas pessoas, nisto que nós chamamos a mensagem, tentam fazer a mesma coisa. Há pessoas que se chamam o oitavo mensageiro. Há pessoas que dizem que o profeta foi o precursor deles próprios. Amém? O irmão Branham eu era o que havia de vir. E o profeta veio para ser o meu precursor. Ora bem, e quando nós vemos um homem a tentar fazer de si próprio alguma coisa de importante, nós imediatamente sabemos que isso é nicolaíta. Amém? Alguém que diga, para entrar no rapto tem que ouvir este homem, como eu ouço para aí dizer, em certos locais no mundo. Para se ir no rapto tem que se ouvir o fulano tal e tal. Ora bem, isso é nicolaíta. Okay? Sempre que ouvir isso, pode dizer, o profeta disse, que isso é um espírito nicolaíta. E aqueles que estão lá a ouvir isso, estão a ouvir um espírito errado. Ok? Pode dizer, o profeta falou. Ok? Quando nós vemos um grande homem de Deus, não é? João Batista, podemos pegar. Quando lhe foram perguntar, quem és tu? És tu o Cristo? Não. És tu o Elias? Ele disse, não, eu sou a voz que clama no deserto. A apontar nas Escrituras. Amém? Quando Jesus veio, ele apontou para as Escrituras. Antes que Abraão existisse, eu sou. Se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque ele falou de mim. Amém? Se nós formos pegar no irmão Branham, e ele diz, este ministério, esta voz, é o alarido. Ele diz, isto é Malaquias 4. Isto é Lucas 17:30, a revelação do Filho do Homem. É um grande homem. Não aponta para ele, aponta para as Escrituras. Portanto, quando nós virmos alguém a dizer, eu sou assim, eu sou assado, aqui é, se calhar alguma coisa está errada ali. Ok. Tem de ser Deus a fazer algo importante de nós. É Deus que levanta o homem. Não pode ser o homem a levantar-se a ele mesmo. E depois há pessoas que não vão ver essa obra de Deus e vão começar a dizer, você está a fazer isto de si, como Coré, Datã e Abirão. Moisés, homem de Deus, não há dúvida. Moisés, homem humilde, virou-se para Deus e disse, eu nem falar sei, quando estava na linhagem para ser um dos maiores, o líder do mundo da altura, mas ele dizia, eu nem falar sei, e Deus colocou-o como o profeta. E ele disse, Deus mesmo disse, tu serás Deus para o povo, Arão será o teu profeta. Deus colocou-o nesta posição. E Coré, Datã e Abirão começaram a dizer, estás a fazer muito de ti, estás a tomar para ti demasiada responsabilidade, somos tão santos como tu. Mas era Deus que estava a colocá-lo naquela posição. Amém? Versículo 3. Sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ora, aqui já vemos logo na primeira era Deus a falar do meu nome. Porquê? Porque Deus sabe o que aí vem. Deus sabe que eles iam introduzir o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já vi encontraram um escrito de 200, 300 qualquer coisa, já em latim, e vê-se um homem a entrar numa daquelas piscinas romanas e um apóstolo, não é? Um daqueles homens que ia de terra em terra, um apóstolo, a batizá-lo em latim, em nome de Jesus Cristo. Ainda se via isso em 200, 300 depois de Cristo. Irmão, não me lembro o nome, eu te batizo no nome de Jesus Cristo. Pois o problema é que, passado pouco tempo, houve uma convenção, um convênio
que nós bem conhecemos, chamado Niceia, que introduziu esta doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Porquê? Agradava aos cristãos, porque estava na Escritura, Mateus 28:19, estava lá, e ao mesmo tempo substituía o paganismo romano e introduzia-o nestas palavras cristãs. Agora, trabalhaste pelo teu nome, e isto já é para nós significativo. Porquê? Porque nós sabemos o que é que vai acontecer mais à frente. E Deus já está a dizer: sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, mantiveste firme esse trabalho pelo meu nome. Esta doutrina ainda não existia, mas Deus sabe o que é que vem aí no futuro. Mais tarde ele diz: tens o nome de que vives e estás morto. Deus diz a uma era: tens o nome de que vives, ou seja, batizas, fazes a obra, terminas as tuas orações com esse nome, mas não é o nome. Substituíram pelos títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o profeta coloca esta pergunta, e eu achei interessante. Se alguém nos perguntasse qual é o momento da nossa vida em Jesus Cristo, não é? A nossa vida cristã, qual foi o melhor momento que nós tivemos? Qual foi aquele momento que nos deu mais gozo? Qual foi o momento que mais gostamos? Qual é que seria a nossa resposta? Será que foi o dia em que fomos ao altar? Será que foi o dia em que entramos na igreja pela primeira vez? Será que foi o dia em que fomos às águas do batismo? Será que foi o dia em que recebemos o Espírito Santo? Será que foi o dia em que sentimos que tínhamos a revelação desta mensagem? Em que dia é que nós imediatamente pensávamos? O profeta diz, na mensagem dos 7 eras de igreja: o que é que se passa com o tabernáculo? Um homem devia ser capaz de dizer, quando se encontra com alguém, as suas experiências cristãs, quais foram as melhores para si. E ele devia ser capaz de dizer, agora mesmo: bem, a minha melhor experiência foi lá quando recebi o batismo do Espírito Santo, quando entrei. Diga: oh irmão, você está destituído da graça. Está certo. Veja, deixaste o teu primeiro amor. Mostrando que tinham alguma coisa no princípio e deixaram. Perderam isso. Não é aquele que começa, diz a Escritura, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E se observarmos o versículo seguinte, vemos qual é o resultado de deixar o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, continua a carta à era, arrepende-te, pratica as tuas primeiras obras. Amém? Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeste. De onde é que a igreja sempre cai? A igreja cai e é destituída da palavra. Amém? E esse é, portanto, o primeiro amor. Quando eles tinham a palavra, quando eles andavam na palavra, aí a experiência cristã era dia a dia. E realmente essa pergunta é interessante. Se nós perguntarmos a nós mesmos qual é o melhor dia da nossa vida cristã, eu acho que posso dizer, sem dúvida, que é agora mesmo. Que é esta altura. Que é este momento. Amém? E ele diz, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, senão tirarei o castiçal. Ora, o castiçal é aquele que traz a luz, amém? O castiçal é aquele que ilumina, amém? Portanto, se a igreja se recusa a alinhar com a palavra, Deus tira o castiçal, ok? Está aqui, querem escuridão, diz Deus, então está aí a escuridão. E nós podemos pensar, porquê é que Deus vai punir este homem por causa de uma igreja que não se submete? Porquê é que Deus vai punir este homem por causa de uma era que não se submete à luz? Deus não o está a punir, Deus está a levar o homem para casa. Imagine o sofrimento deste castiçal, deste homem, ao ver toda a gente à sua volta a não seguir a luz que ele está a trazer. Deus apenas o está a tirar do seu sofrimento e a levá-lo para casa. O irmão Branham diz, se Deus não o conseguir levar a olhar para cima de alguma outra forma, Ele vai levá-lo a ficar deitado numa cama de hospital e aí você olha para cima. Porque esse é o amor de Deus, amor eterno. Pode ser desconfortável por algum tempo,
mas é um amor eterno. Amém? E ele diz, da última vez estávamos a falar de Deus a trazer os filhos à salvação. E o profeta dizia, pode ser de qualquer forma, pode ser até numa cama de hospital, mas é uma promessa, ele vai fazer isso. Versículo 6, tens porém isto que aborreces as obras dos nicolaítas, ok? Como é que era nicolaíta? Vinha do grego, dominar, os leigos é as pessoas da igreja sem ministério, dominar as pessoas da igreja, colocar um sacerdócio acima das pessoas da igreja, os quais eu também aborreço. Ora, se nós formos a Atos capítulo 6, vemos uma coisa interessante que o profeta fala que eu nunca tinha reparado. Já tinha lido, mas nunca tinha prestado atenção. Ele diz, Atos 6, versículo 3 até ao 5. Podem abrir, que é para ler aí na Escritura. Vamos ver onde começaram os nicolaítas. Atos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Eu realmente já tinha lido, mas só desta vez é que consegui encontrar isto. Ora, houve ali uma questão e Pedro levantou-se e deu um conselho e todos acharam bem. Ele disse, escolhei, pois, irmãos... Isto foi os discípulos que disseram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, olha, 7, o número, não é, perfeito, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era servir, e assim. Mas nós, os discípulos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Portanto, ele disse basicamente, encontrai diáconos que tratem destas coisas, não é? Nós vamos dedicar à pregação da palavra. 7 homens, ok? 7 diáconos, ok? E este parecer contentou toda a multidão. Eles elegeram Estevão, amém? Olha que homem que eles foram buscar, não é? O primeiro mártir, logo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foram buscar Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E onde é que estão os nicolaítas aqui? E o profeta diz na mensagem, as 7 eras da igreja. Agora, nicolaíta, é aí que vamos começar amanhã à noite. Vamos ver Apocalipse 13. Ele pregou sobre a marca da besta no dia seguinte. O sacerdócio nicolaíta, como começou ali em Éfeso. E é aí que essa era da igreja falha em 300 anos de existência. Antes do seu fim, os nicolaítas iniciaram uma doutrina, um sacerdócio de irmãos. E depois, a primeira era veio de Nicolau. Atos 6, versículo 5, onde eles foram e escolheram diáconos. E chamaram este que se chamava Nicolau, escolheram este que se chamava Nicolau, e começou a partir daí, chamaram-lhe Nicolaíta. E começou a organizar um sacerdócio. E dali tornaram-se obras, as obras dos nicolaítas, aquilo que ele estava a fazer, a dizer estas coisas sobre confissões e assim por diante. E depois tornou-se uma doutrina e aqui passou a ser Babilónia e terminou no tempo do fim com todo o cristianismo envolvido nisso e só um pequeno remanescente será salvo. Então, basicamente, ainda à história, nós vemos que este Nicolau começou a introduzir, pegou naquela doutrina, confessai-vos uns aos outros, e começou a introduzir e a dizer, nós somos sacerdotes, nós fomos escolhidos pelos discípulos, e, portanto, os irmãos devem vir confessar as falhas a nós. E isso foi uma semente que foi chamada dos nicolaítas. E essa semente depois, na terceira era, já é uma doutrina, e depois diz o profeta, transforma-se na Babilónia, e chega ao ponto em que eles colocam, depois do concílio de Niceia, eles colocam um homem num pedestal, e esse homem é Deus, é o mediador. Amém? Chega a esse ponto. E hoje nós conhecemos essa doutrina dos nicolaítas como um papa. É a mesma doutrina.
E nesta era, todo o cristianismo está envolvido pelo ecumenismo, está envolvido debaixo daquela influência. Só um pequeno remanescente será salvo disso. Amém? Este homem estava numa posição de autoridade, não é? Foi-lhe dado pelos próprios, não é? Os discípulos disseram, escolhei homens, não é? E ele estava então numa posição de autoridade e ele começou a criar este sentimento de sacerdócio, não é? Entre o ministério. Mas Deus no Novo Testamento não tem um sacerdócio. O que Ele tem, todos somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Todo o corpo é igual aos olhos de Deus. Não há mediador entre o corpo de Cristo e Cristo. Não há. Esta semente dos Nicolaitas começa aqui e chega ao ponto de, na terceira era, já é um homem que fala pelo próprio Deus. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E em cada era há um vencedor, e ele vence por ele ter a capacidade de ouvir aquilo que Cristo está a dizer à era. É assim que ele vence. Ele tem a capacidade. Não é, eu era pecador e agora já não sou, não é? Não é isso que a Bíblia está aqui a dizer. Ele vence porque ele ouve a palavra para a sua era. Amém? Ele vence porque ouve, ele consegue ouvir aquilo que Deus nos deu pela sua graça. Nós temos ouvidos pela graça também. Na era da igreja de Esmirna, do livro azul, o profeta escreveu assim: vocês querem saber se eu creio na doutrina da pré-existência? Eu não creio nessa doutrina mormon da pré-existência de almas, tal como não creio na reencarnação. Tenha cuidado aqui e veja isto. Não é a pessoa que vem eternamente predestinada de Deus. É a palavra ou a semente. Lá atrás, demasiado atrás, para que a mente humana consiga perceber, o Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E nenhum ainda nasceu, nem fez bem, nem fez mal. Mas Marcos, no capítulo 4, diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o que é que isto está a dizer? Tenham cuidado com aquilo que ouvem. Amém? É esse conselho que Jesus está a dizer. Se tiverem ouvidos para ouvir, então captem a revelação. Mas isso foi dado pela graça. E depois, com essa medida com que vocês medirem, com a medida com que estiverem dispostos a dar testemunho. Amém? Com a medida com que estiverem dispostos a viver aquilo que ouviram. Com a medida, com a revelação que vos foi dada. E ele diz: eu vos darei mais e mais e mais. Vos será acrescentado. Amém? Mas se interromperem essa ligação, se interromperem esse canal, até aquilo que têm vos será tirado. Até aquilo que vocês já têm, até essa revelação que vocês já têm, vos será tirado. Quantas pessoas saem desta verdade e até as revelações que tinham, perdem. Começam a cortar o cabelo, começam a usar calças outra vez, e era tudo muito básico para elas. Mas o que é que acontece? Ao cortar a ligação com a revelação deste dia, até o que tem lhes será tirado. É a Escritura, é isso. Mas agora somos uma igreja crescida. Porquê? Na mensagem As Bodas do Cordeiro, para terminar, o profeta diz: tanta gente diz, se o Senhor tirar este espírito maligno de mim, da bebida, do jogo, da mentira, do roubo, eu vou servi-lo. Mas diz o profeta, isso é da sua responsabilidade. Veja, você tem de fazer alguma coisa também. O que vencer herdará todas as coisas. Os que vencerem. Você tem poder para o fazer. Mas deve estar disposto a deixar isso. Vê, a esposa já se aprontou, diz a Escritura. A esposa do Cordeiro
já se aprontou, está vestida, está ataviada e vem ao encontro do noivo. Diz o profeta, eu gosto dessa palavra. Veja, Deus não nos podia enfiar por um tubo, puxar-nos do outro lado e dizer, bem-aventurado aquele que venceu. Nós não vencemos nada assim. Foi Ele que o puxou. Amém? Mas você tem de tomar a decisão por si. Diz o profeta, eu tenho de tomar decisões por mim. Há coisas que temos de deixar por nossa livre iniciativa. Amém? Há coisas que temos de largar porque nós mesmos sabemos isto é errado. E se sabemos o que a palavra diz, temos que nos submeter à palavra. Por amor, porque o amamos, porque queremos agradar a Deus. Amém? Não é por legalismo, não é por leis e regras e imposições e falta de liberdade. Não, não é por isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Amém? Por amor, nós largamos essas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, damos glória, honra e graças ao Teu nome, porque nos foram dados ouvidos para ouvir, Pai. Damos glória, honra e graças pela Tua graça. Senhor, agradecemos, Pai, pois Tu nos trouxeste, Senhor, à luz. E queremos usar essa medida, Senhor, com que nos mediste. Queremos usá-la, Senhor, para que mais e mais e mais nos seja acrescentado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar, Senhor, na nossa vida e perante os olhos que estão a olhar para nós, a vida, Senhor, que Tu tens para nós, Senhor, a vida e essa medida com que nos encheste. A boa medida, a recalcada, sacudida, transbordará no nosso regaço. Graças Te damos, ó Pai, por termos ouvidos para ouvir, Pai, e por ouvirmos, e não menosprezarmos a voz que nos tem sido trazida, a voz que nos tem sido dada gratuitamente. Oramos, Senhor, para que aquilo que nos tem sido trazido possa fazer uma obra em nós, Senhor, e levar-nos mais e mais e mais a essa imagem. Sabemos que Tu estás à espera que a noiva tome o seu lugar, fique mais à imagem de Cristo, para que depois a pedra do topo possa vir e possa ser o topo nessa pirâmide, Senhor. Oramos pedindo para que continues, Senhor, a trabalhar nessas igrejas lá nas missões. Nos continues, Senhor, a usar como uma ferramenta para que mais e mais e mais pessoas possam vir ao conhecimento desta verdade, Senhor. Sabemos que muitos serão chamados, poucos os escolhidos, mas muitos têm de ser chamados, Senhor. Muitos, muitos, muitos têm de vir ao conhecimento. Muitos, muitos, muitos. E depois os escolhidos serão pela semente de predestinação. Eles vão ouvir, eles vão atentar, eles vão prestar atenção, eles vão se submeter à palavra, eles vão tirar as coisas que estão erradas da sua vida e eles vão ser vencedores, Pai, nesta era. Nesta era de trevas, nesta era de Sodoma, nesta era de opressão, eles também serão vencedores como nós, Pai. Senhor, oramos para que continues a trabalhar no nosso meio, para que nos continues a ajudar neste estudo das eras da Igreja e das influências nas eras e do sumo que podemos tirar para o dia de hoje. O sumo, aquilo que podemos espremer e tirar como útil para o nosso dia, Senhor. É isso que aqui estamos a tentar fazer. Aprender de Ti, buscar, Senhor, e aperfeiçoar o nosso caminhar contigo, Pai. Senhor, vem agora, Pai, e toca, Pai, nos corações, inclusive no meu, Senhor, para que nos possamos submeter à Tua vontade
e àquilo, Senhor, que Tu tens para nos dar, nos possamos, Senhor, submeter à palavra a cada dia das nossas vidas e ter, Senhor, a palavra viva dentro de nós, para que possamos ser sempre conduzidos em tudo aquilo que dissermos, em tudo aquilo que fizermos, em cada passo das nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai. Senhor, guia-nos, Pai, no resto desta semana, Senhor, orienta-nos, Pai. Dá, Senhor, ajuda-nos nas traduções da mensagem, Senhor. E se aquele irmão realmente aqui vier no próximo domingo, permite-nos recebê-lo bem. Permite, Senhor, que esse irmão possa encontrar aquilo que ele está em busca, Pai. Ajuda-nos, Pai, essa é a nossa oração. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.